Olá, famílias, tudo bem? Durante a infância, é muito importante que nós venhamos incentivar as crianças a desenvolver a sua imaginação. Aqui no CI, nós utilizamos bastante a contação de histórias, porque quando a criança ela escuta uma história, ela fica tentando imaginar como que foi aquele acontecimento, quais são os personagens. E mais do que isso, ela amplia o seu vocabulário, porque ela conhece novas palavras. E ela também ordena os seus pensamentos, porque ela entende que a história tem um começo, um meio e um fim. Então, para essa semana, eu trago como proposta que as crianças elas não apenas escutem histórias, mas para que elas criem histórias, para que elas sejam autoras de suas próprias histórias. E para isso, vocês irão precisar de papel, e esse papel será dobrado ao meio para dar o formato de um livro. Será mais ou menos umas 4 folhas de papel, mas de acordo com o desenvolvimento da história da criança, talvez precise de um pouco mais ou um pouco menos de folhas. Para isso, será necessário também que seja conhecido a estrutura de um livro. Por exemplo, aqui nós temos um livro. Nós temos a capa de um livro. Na capa de um livro tem o título da história, a ilustração, que é o desenho referente à história, nome do autor, editora. Dentro do livro, nós temos a contracapa. A contracapa segue a mesma estrutura da capa, só que com uma outra ilustração, mas também tem o título do livro, o nome do autor, a editora. E temos também uma ficha catalográfica. O que é a ficha catalográfica? É um retângulo. Dentro desse retângulo tem o nome do autor, o título do livro, a cidade onde foi publicado e o nome da editora e o ano. No nosso caso, nós iremos fazer da seguinte forma. Exemplo, a criança ela vai ter aqui o livro, as folhas dobradas em formato de livro. Ela vai fazer um desenho referente à história, vai criar um título para essa história. Se ela souber escrever o seu nome, ela pode escrever o seu nome. Caso contrário, a família pode estar ajudando. E embaixo, no lugar da editora, nós vamos colocar o nome do nosso CI. CI Otávio Cesário Pereira. Na contracapa também, segue-se o mesmo modelo, nome, um desenho para ilustrar, título do livro e o nome do CI. Depois da contracapa, então, nós temos aqui a nossa ficha catalográfica. Fiz um retângulo, coloquei o nome completo, coloca o último sobrenome ali, tipo Brito Andresa dos Santos Silva, que é o meu nome, o título do livro, a cidade, que é Itajaí, e CI Vereador Otávio Cesário Pereira, e o ano, que é de 2021. Depois disso, a criança ela pode estar criando a história. A família pode estar escrevendo essa história. Ou se a criança tiver dificuldade para começar a contar a história, você pode dar para ela desenhar e depois disso você vai conversando com ela, dialogando sobre o que é aquele desenho e você vai anotando. Também pode ser um livro apenas com imagens, onde as crianças elas podem apenas estar desenhando e depois gravando um vídeo contando essa história. Pode ser também de colagem, então fica a critério de vocês. Há muitas possibilidades, para poder estar se criando um livro. Então, eu espero que vocês proporcionem esse momento para as crianças, para que elas possam imaginar, para que elas possam criar, usar a criatividade. E eu espero ver como que ficaram esses livros, Eu espero ver através de vídeos, através de fotos. Um beijo e até a próxima semana.